Olá! Para quem não me conhece e para quem me conhece também, meu nome é Enzo, sou filho da professora Adriana que está por trás das câmeras e hoje um videozinho diferente. Um vídeo que não é sobre um livro específico, uma história específica, mas sobre o que veio de um povo que a gente conhece, que a gente ama e que aqui no canal a gente até que tem bastante conteúdo. Vamos falar de mitologia grega. E aqui a gente tem alguns livros da Teogonia e a do Hesíodo, que a gente realmente vai usar a mais. Aí um livro de mitologia geral e um livro ilustrado dos mitos, para você dar para o seu filho, para sua porque ele tem muita coisa bacana de muitos povos de uma maneira bem lúdica. Mas vamos falar especificamente da grega. E aqui no canal da Literatura Adri, vamos falar de livros, risos e muitas histórias, e dessa vez a história de um povo. Eu mesmo, de uma realidade alternativa, roda a vinheta. Olá! Como eu falei agora há pouco, vamos falar da história de um povo. E a gente tem que dizer que a mitologia grega é, no mínimo, complexa. É uma história bem longa e que se você realmente for do começo até o fim, você vai perder a cabeça. É longo e complicado. Essencialmente, vamos começar. O que a gente conhece da mitologia grega, a gente tem principalmente por gente vinda de relatos históricos, alguns poucos documentos que sobreviveram, por exemplo, a Teogonia do Hesíodo. Essa aqui é uma edição bem antiga, mas o tradutor, a minha mãe disse que é ótimo, esse Já Torrano, e fez a tradução desse livro aqui que ela já mostrou no canal. E além disso, nós temos peças de teatro e poemas. Muitas coisas que a gente tem são textos homéricos e muitas coisas a gente tem do Sófocles, Eurípides e qual o último? Ésquilo é o primeiro. Ésquilo, Sófocles e Eurípides, esses três e dos comediógrafos também. Mas vamos começar do começo. Como que surgiu tudo? Antigamente, antes de tudo, tinha o caos. E era essencialmente o caos mesmo. O quente com frio, o seco com molhado, o gasoso com sólido, e era tudo junto, misturado e ao mesmo tempo tudo separado. Você não tinha absolutamente nada que fazia sentido no caos. E do caos nasceram as três primeiras entidades: Tártaro, Gaia e Eros. Tártaro é a escuridão primordial, Gaia, a terra, e Eros, o mais belo dos seres imortais. E depois o caos gerou mais duas entidades: Érebo, a escuridão inferior, e Nix, a escuridão superior. E desse casalzinho, eles tiveram dois filhos, eles que são Éter, a luz, e Hêmera, o dia. A escuridão deu a luz ao dia. Aí a Gaia sozinha criou mais três entidades: Urano, Pontos e Órias. Urano é o céu, que Gaia criou a própria imagem, Pontos é o mar e Órias são as altas montanhas. Tínhamos a Terra e tudo que é básico dela, mas faltava a vida. Aí aconteceu aquela que foi chamado o evento do casamento sagrado, a hierogamia, que é o casamento entre Gaia e Urano. E sempre que Urano ia de encontro a Gaia, ele fecundava a Gaia e da Terra saíam as primeiras formas de vida, que eram entidades primordiais e imortais também. No começo saíram os três ciclopes, que são Brontos, Estérope e Arges. Esses três eles são importantes antes mais tarde. E só que Urano não gostou deles, então ele prendeu os Ciclopes no Tártaro. Aí depois Urano desceu de novo
e dessa fecundação saíram os três hecatonqueres, criaturas bestiais, super perigosas, que tinham 100 mãos e 50 cabeças, e Urano não gostou deles, mandou todo mundo pro Tártaro. E então nasceram os Titãs e as Titânides. Entre eles nasceram primeiro Oceano e Tétis. E esse daí foi o casalzinho que mais teve filho na história toda. Foram todos os rios importantes, incluindo o Nilo, Estige e alguns outros, e mais de 3.000 ninfas do mar, que a gente chama de Oceânides. É muita gente! E ao todo foram 8 titãs e 8 titânides. Os que a gente realmente tem de coisa importante desses nomes, que eu vou ter que omitir muita coisa, porque senão esse vídeo ficaria com umas 3 horas de conteúdo. Se vocês quiserem uma parte 2 com mais detalhes, por favor, botem nos comentários. Aí, ok. Oceano e Tétis tiveram muitos filhos, e o Oceano era o filho mais velho. Os outros titãs, ou eles tinham duas opções: ou se casavam com uma irmã, ou se casavam com uma Oceânide, que é uma filha de ilha do oceano. Aí nós temos, de gente realmente gente em que impactou, nós temos o Hyperion, que ele é um outro titã, ele se casou com uma Oceânide. E por que eu estou citando o Hyperion? Porque do Hyperion eram os que que a gente chama de titãs de segunda geração: Atlas, Prometeu, Epimeteu e Menoécito. E eu errei. Hyperion se casou com Theia, que na verdade é a irmã dele, e nasceram Eos, Hélio e Selene, que é amanhecer, Deus, Sol e Luas. Quem se casou com a Oceânide e tiveram esse titã de segunda geração foi o Jápeto, desculpe. Isso aqui tá cheio de coisa. São centenas de nomes na mitologia grega, a gente não consegue lembrar de todos. Mas ok, Jápeto teve os titãs de segunda geração. E o que aconteceu é que o Urano não gostava dos titãs também. Então ele ia mandar todo mundo pro Tártaro, de novo. Só que Gaia já tava de saco cheio dessa história. Então ela deu uma foice bem bonitinha na mão do Cronos, que é o filho mais novo e realmente o titã mais conhecido que a gente tem, e ele retalhou Urano e jogou os pedaços dele no mar. E tem um mito especificamente sobre isso, que é o nascimento de Vênus. Tá certo que Vênus é o nome romano, é o nascimento de Afrodite, mas o quadro se chama Nascimento de Vênus e a gente tem ele bem aqui. Que da espuma do corpo de Urano nasceu Afrodite, de dentro de uma concha. E isso leva uma questão: o que é exatamente Afrodite? Afrodite é uma titã, não é uma deusa. Só que eu não sei muito bem a diferença entre deuses ou titãs. Tem a questão de ser uma coisa um pouco mais geracional, e os filhos de Cronos essencialmente são tratados como deuses, e se for filho de Zeus com uma titânide, também é tratado como deus. Enquanto isso, os filhos de Urano com Gaia, ou os filhos de outros dois titãs, ou eles não são nem titã, nem deus, seriam uma ninfa, uma oceânide. Eles são tratados como outras formas de imortais. Tanto que o Atlas, por exemplo, que é filho de Jápeto, ele é um titã de segunda geração. Aí, ok. Cronos, ele se casou com Rhea, que é a irmã dele. E ele tinha medo de que os filhos dele com Rhea pudessem superá-lo do mesmo jeito que ele fez com Urano. Então ele engolia os filhos inteiros. E isso aconteceu várias vezes, porque com Rhea, Cronos teve a Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. E ele teve mais um filho com uma Oceânide chamada Filira, e quando ele se disfarçou de cavalo, teve um filho com a Filira, e esse foi Quirion, o primeiro centauro. Aí, ok.
A Rhea estava com raiva de que Cronos estava engolindo os filhos dela, então no lugar de Zeus, ela deu uma pedra. Então, e Zeus, uma hora, ficou forte o bastante e fez com que Cronos vomitasse todos os irmãos dele. É muita coisa meio bizarra que acontece na mitologia grega. Mas, ok. Depois nós temos um evento. Tem muita coisa acontecendo, um monte de gente tendo filho, um monte de outras histórias. Zeus começou a ter muitos amantes e teve muitos filhos diferentes que também foram personagens importantes antes nessa história. Por exemplo, Leto. Essa é uma titã, só que ela teve dois filhos com Zeus, Apolo e Artemis. E esses são bem importantes também. Apolo, o deus associado ao Sol, e a, a divindade relacionada com o oráculo de Delfos, que a minha mãe já citou no mito do Édipo Rei, quando ela estava descrevendo. Não, ela citou no mito da história do Édipo, e Édipo Rei é uma peça de teatro escrita por Eurípides? Sófocles. Eu tô errando todos os nomes dos tragediógrafos, ok. Édipo Rei, escrito pelo Sófocles. Aí, e Artemis é a deusa da caça. Ok. Nós tivemos um evento bem importante depois que Cronos vomita os irmãos de Zeus, que é a Titanomáquia. Esse evento foi essencialmente quando os deuses se uniram com alguns poucos titãs que saíram várias Oceânides e algumas outras entidades, porque tem muito nome aqui. Por exemplo, nós temos as Pleiades, que são as filhas de Atlas, com Pleione, que é uma Oceânide. Aí nós temos as Musas, filhas de Mnemosine, que é uma titã, titã de primeira geração, uma das titânides, com Zeus. Aí nós temos as Horas, que são filhas de Zeus, com Temis, que é outra titânide. Aí nós. E tem várias outras coisas, porque tem muitos nomes por aqui. E a Titanomáquia, essencialmente, alguns titãs de segunda geração se uniram aos deuses, vários Oceânides, vários. As musas, as horas. Esse povo se uniu com os deuses para derrubar os titãs. E esses titãs ou foram mortos ou foram presos no Tártaro. E isso não deixou a Gaia nem um pouco feliz. Aí a Gaia, depois da morte de Urano, ela teve mais dois relacionamentos. Primeiro com Pontos, o mar, que na verdade tem um trechinho bem curtinho aqui da Teogonia, que eu vou ler para vocês, que essa aqui é uma tradução boa, que a minha mãe falou. E é assim, a linhagem do mar, dos trechos dos versos 233 a 239. O mar gerou Nereu sem mentira nem ouvido. O filho mais velho, também o chamam ancião, porque infalível e bom e nem os preceitos, ou vida mais justos e bons desígnios conhece. Amante da terra gerou também o grande espanto, e o viril fortes e seto de belas faces, e a Euríbia que nas entranhas tem ânimo de aço. Tem várias traduções desses nomes, tanto que espanto também é traduzido como talmas, só que essencialmente o que esses versos dizem? Que Gaia teve um relacionamento com Pontos e dessa relação nasceu Nereu, Talmas, Forces, Seto e Euríbia. E o Nereu, já que a gente já está falando disso, Nereu teve um relacionamento com a ninfa Dóris e dela nasceram as Nereidas. Esses nomes, na verdade, eles estão na maioria das vezes associados ou com o pai ou com a mãe. Tanto que se você acabar vendo na internet ou alguns outros lugares, Nereida são filhas de Nereu. As Pleiades são filhas de Pleione. Esqueci. Ok. Tem muita coisa aqui, tem muito nome aqui.
E, por exemplo, Forces e Cetus tiveram também filhos que realmente também são impactantes, que são as Greias, e são aquelas três senhoras que apareceram no filme do Hércules, que estavam lá. O filme do Hércules da Disney mesmo, aquele em 2D de 95. Não, 95 é Toy Story. Eu vou botar aqui a data. Elas são as conselheiras que veem o futuro, e também desse relacionamento de Forces e Seto, nós temos Esteno, Euríale e Medusa, as três Górgonas. Eu pesquisei também antes, e tem fontes que dizem que Equidna, a mulher serpente, também nasceu de Forces e Seto. Só que eu não encontrei isso aqui, então eu não sei de onde eles tiraram essa informação. Talvez de uma história. Ok. E depois depois da Titanomáquia, teve a Gaia e Ponto, só que Gaia teve um filho com o Tártaro, a escuridão primordial. E dessa relação nasceu Tifão. E Tifão tentou ir contra os deuses em favor do desejo de vingança da mãe. E ele falhou miseravelmente. Os deuses são fortes, por isso é que Zeus é o mais famoso. Então Tifão teve filhos com Equidna, que eu acabei de falar, e eles são monstruosos, tanto que, na verdade, foi por esse motivo que Equidna teve o título A Mãe de Todos os Monstros. E dessa relação do Tifão com Equidna, nós temos Cérbero, Hidra, Leão de Nemeia, Ladão, que é esse dragão de 100 cabeças, meio serpentino, a Quimera e Ortrus, o irmão menos famoso do Cérbero, que enquanto o Cérbero tem 3 cabeças, o Ortrus tem 2. É só por isso que ele é menos famoso. E porque ele não apareceu nos 12 trabalhos de Heracles. Ok, eu falei. Essencialmente é isso que eu falei das coisas mais antigas. Agora vamos falar das linhagens dos deuses, que tem muita coisa também. Zeus teve os quatro filhos com Hera: Ares, deus da guerra, Hefesto, deus da forja, Hebe e Ilítia. Eu esqueci esses dois. Aí com o Metis, que é uma Oceânide, que na verdade essa foi o primeiro relacionamento de Zeus, ele engoliu a Metis. Tanto que temos um mito do nascimento de Atena, que essencialmente Metis e Zeus tiveram uma filha, só que Zeus engoliu ela. E uma vez Zeus estava com muita dor de cabeça e o Hefesto foi lá, deu uma martelada na cabeça do pai e de lá saiu Atena, de armadura completa. Essa sim é uma filha dor de cabeça. Desculpe. Zeus teve um relacionamento também com Deméter, que é uma... Deméter, eu não lembro, possivelmente uma Oceânide, mas desse relacionamento nasceu Perséfone, que foi raptada por Hades, e aí nós temos a história de se você comer alguma coisa do mundo inferior, você não sai de lá. Mas Perséfone comeu apenas 6 sementes de romã. Então ela tem direito de viver 6 meses com os vivos e 6 meses do lado de Hades. E ela não gostou desse relacionamento, ela só começou a gostar dele muito tempo depois. Aí com Zeus com Maia, que é uma Pleiade, nasceu Hermes, o deus mensageiro que tem pés alados. E com uma Semele, que é de um outro mito, do mito de um... Eu esqueci agora esse mito, mas essencialmente Semele era neta de um rei humano, só que desse relacionamento nasceu Dionísio. Aí depois nós temos realmente os relacionamentos de Zeus com uma mortal, e com a Alquimema nasceu Heracles. É Heracles mesmo, não estou falando o nome errado. Se você está falando de Hércules, Hércules é o nome romano de Heracles. Aí depois com Danae nasceu Perseu, que foi quem decapitou Medusa, e dessa decapitação de Medusa nasceu Pégaso.
E com Leda nasceu a Helena de Troia, tão famosa daquele filme de Troia. A culpa daquele filme inteira foi da Helena, essencialmente. Tá na Ilíada do Homero. Da Ilíada do Homero, que ela tá... Os Lusíadas aqui. Mas tá aqui a Ilíada do Homero, Que eu tô devendo. que a minha mãe tá devendo. E também nós temos a Odisseia do Homero, que essa aqui também é importante, porque os três ciclopes, eles forjaram as armas dos deuses, dos três grandes. Para Zeus, eles deram o relâmpago, o trovão e o raio. Para Poseidon, eles deram o tridente. E para Ares, eles deram um capacete. E por que que nós... Pelo menos a gente tem uma leve ideia de por que que esse mito do Ciclopes ele existiu. Porque tem o mito da caverna do Ciclope, que aparece nesse livro aqui, nessa história, na Odisseia. E nós temos esse crânio que foi encontrado na ilha de Creta há muito tempo atrás por gregos. Esse crânio é de um mamute cretense, só que ele tem um buraco bem no meio onde é a tromba. O que uma mente sã normal pensa quando vê esse buraco? É um buraco de um olho. Isso é um ciclope. Possivelmente foi daí que nasceu esse mito. E tem muitas e muitas e muitas mais coisas. Por exemplo, Minos e Adamante foram do relacionamento de Zeus com Europa. Eco do relacionamento de Zeus com Egina. Aí e tem muitas outras coisas. Por exemplo, Afrodite é casada com Hefesto. Só que ela teve Ares como amante. E com Ares ela teve Deimos, Phobos, Anteros, Eros. De novo, não sei o que aconteceu com o Eros antigão. E Harmonia. E nós temos muitos e muitos e muitos e muitos mitos, muitas histórias. A mitologia grega é muito complexa, muito grande. E eu tenho um primo historiador que vai me ajudar a responder esses comentários quando eles vierem, porque tem muita coisa que eu tive que deixar de lado, porque senão esse vídeo realmente teria umas 3 horas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um pouquinho. Esse vídeo é muito importante para os épicos que a gente vai trabalhar. O Enzo mostrou a Ilíada, a Odisseia, vem os Lusíadas, e é um livro fundamental para outros autores também, que a gente vai ver aqui. Muito obrigado por estarmos com a gente até aqui. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, mande beijos para minha mãe, porque na próxima vez é ela que vai aparecer nessas telas. E muito obrigado. Esse vídeo... Isso aqui levou um trabalhinho para escrever, tem muitos e muitos nomes que eu acabei não falando. Mas não podemos falar de todos porque a mitologia de um povo inteiro que realmente foi uma das maiores revoluções filosóficas do mundo nasceram da Grécia Antiga. É muita coisa para dizer, muitos elogios para fazer, algumas críticas, mas muitos elogios para fazer. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!